No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Hoje despede-se de um homem que viveu 75 anos, dedicando sua vida às artes plásticas e à proteção ambiental. Ele nasceu em uma pequena vila chamada Água Clara, no interior de Minas Gerais. Seu nome era Antônio Carlos Ferreira, e foi um homem marcado pela paixão pela natureza, pelo desenho e pelo respeito pelos outros. Antônio Carlos estudou Belas Artes em Belo Horizonte, onde se destacou por seu talento para o desenhismo e o ambientalismo. Era um homem que acordava com o sol nas suas janelas e passava as manhãs cortando lenha no quintal. Na tarde, trabalhava no ateliê, desenhando discos riscados num vitrine de prata e embutido na neblina da manhã sobre a horta. Seu estúdio era um altar para o amor pela natureza, onde as pinceladas de sua arte se misturavam com o fumo artesanal do tabaco. Antônio Carlos tornou-se um reconhecido ilustrador e conservacionista das florestas brasileiras. Ele recebeu inúmeros prêmios por seu trabalho, incluindo a Medalha de Ouro do Ministério da Cultura em 2018, a Ordem do Mérito Cultural em 2014 e o Prêmio Machado de Assis em 2005. Seu nome também foi citado no telejornal da Globo após receber a Medalha de Ouro por contribuição à ciência em 2008. Na sua vida pessoal, ele era um marido amoroso e pai dedicado. Sua esposa, Maria da Conceição, foi o grande amor de sua vida por mais de 50 anos. Antônio Carlos a chamava de sua musa, e suas pinturas eram sempre inspiradas em seu rosto e em suas olhadas. Foi um golpe cruel quando Maria da Conceição faleceu em 2016, após uma longa luta contra o câncer. Ele nunca foi o mesmo desde então, mas continuou lutando por sua paixão pela natureza e pelo ambientalismo até seu último dia. Antônio Carlos deixou uma marca duradoura na vida das pessoas. Seu legado continuará vivendo através do trabalho de seus alunos, que em _start assistem, como ele, o mundo com olhos de artista e cuidam da natureza como se fosse seu próprio berço. E hoje, em sua casa pequena mas cheia de amor, a luz do sol entra através das janelas e ilumina suas pinturas que continuam a falar sobre o amor por natureza, o respeito pela vida e a importância da criatividade. Ele será sempre lembrado como um homem que deixou seu legado no coração das pessoas e cuidou do mundo como se fosse sua própria alma. E depois, quando a noite cair e o silêncio dominar o ar, ele continuará tocando sanfona em uma rua pequena mas cheia de histórias, onde as notas da música se misturam com o som do mar, e o seu legado vive para sempre. Elza Maria Ferreira, a mulher que tanta paz trazia à vida, faleceu ontem em sua casa, rodeada pela família e amizade que amou desde sempre. Nasceram olhos verdes de dor e alegria ao anunciar o nascimento da pequena Elza no pequeno povoado de Vila das Flores, em Minas Gerais. Ela era filha de um serralheiro e uma costureira, que ensinaram-lhe desde cedo a importância do trabalho duro e da solidão. Aos 8 anos, perdeu seu pai em um acidente de mineração e teve que se esforçar para cuidar da mãe e dos seus 3 irmãos mais novos. Mas foi nesse período de dificuldades que descobriu o amor pela leitura e começou a sonhar com um futuro melhor, cheio de alfabetização e conhecimento. Em 1960, Elza se mudou para São Paulo, onde estudou enfermagem e se tornou uma referência no campo da saúde. Trabalhou por mais de 50 anos na Clínica Santo Antônio, ajudando centenas de pacientes em suas jornadas pela vida e sólida recuperação. Em 2015, recebeu a Ordem do Mérito da Clínica Santo Antônio por sua dedicação inegável e carinho infinito para com os pacientes. Ela também foi professora de crochê na escola da vizinhança por mais de 40 anos, ensinando aos jovens meninos e meninas artesanato e a valorização do trabalho manual. Em 2018, ela recebeu o título de professora emérita da cidade de São Paulo, agradecida por sua dedicação à educação e às artes locais. Elza também era conhecida por seu amor pelas orquídeas.
A casa dela era uma floresta verde cheia de flores coloridas, onde os ramos de orquídeas enfeitavam as janelas e o pé direito da senhora sempre estava sujo de giz. Em 2009, ela conquistou o primeiro lugar no concurso floral de São Paulo com seu belo arranha-céu de flores, que lembrou a todos um rio lento e claro. No entanto, Elsa enfrentou sua própria tragédia em 2001, quando seu marido, um bombeiro aposentado, falecera em um incêndio em um prédio de escritórios. Mas mesmo assim, ela continuou a dedicar-se ao trabalho e à vida, mostrando o verdadeiro significado do coragem. Elsa Maria Ferreira será lembrada por sua generosidade, amor incondicional e dedicação às artes e ciências, como um exemplo a seguir para todas as futuras gerações. Sua ausência deixará um buraco emocionante na vida das pessoas que a amaram, mas seu legado jamais será esquecido. Ela foi aquele olhar de solidão transformada em luz, e por isso, ela viverá para sempre no coração das pessoas. Gilberto Gil, uma espécie de fogo encarnado, que brilhou ao longo dos anos, como uma estrela no firmamento da música brasileira, que iluminou incontáveis vidas com o som de sua guitarra e a essência de suas letras. Um homem cuja voz é um tesouro escondido em um riacho do Brasil, cujo canto despertaria a vida de cada gota da terra e que, ao tocar as cordas da sua alma, faz com que o mundo então dance junto com a sua música. A Bahia, terra natal de Gilberto, é como uma mãe amorosa que abraça seu filho e o cria dentro das ritmadas batidas dos tambores e da alegria do samba. Lá, em um céu de verde e amarelo, ele aprendeu a dançar com os ventos, a cantar com as ondas marinhas e a compor com o sol que se despede cada noite. A música sempre foi a sua companheira, uma musa que lhe inspirava o amor, a paz e a diversidade. A voz de Gilberto é tão brasileiro quanto o canto do colibri, tão sutil como a brisa marinha da costa baiana, tão vibrante como a dança de capoeira. Cada nota, uma poesia, cada composição, um sonho. Gilberto é o vento que move as folhas da mangueira, o mar que dança em salso, a lua que brilha em reggae e o sol que se espalha na bossa nova. Ele foi um pioneiro no tropicalismo, uma revolução sonora que misturava as mais diversas influências culturais, uma mistura de cores que se fundiam num tapete vibrante, que desafiava as fronteiras e abria mundos inexplorados. Ele foi um artista visionário, que acompanhou o Brasil em sua jornada pela liberdade, pela harmonia e pela união. E como ex-ministro da Cultura, Gilberto Gil, o guardião das artes brasileiras, lutou incansavelmente para garantir o direito de cada pessoa à cultura, à educação e ao respeito pelos diferentes estilos e formas de expressão. Ele foi um defensor inquebrantável da diversidade cultural, que sempre buscou a união através do diálogo e da compreensão. Gilberto Gil, um ícone da música popular brasileira, uma luz que iluminou e ainda ilumina o caminho de tantas pessoas, um símbolo da diversidade e da harmonia. Ele é, sem dúvida, um herói do Brasil, uma espécie de santo da música, cuja fé eterna se manifesta em cada nota que canta e em cada acorde que toca. E a sua música, como uma flor brilhante no meio do verde brasileiro, continuará despertando a alma das gerações futuras, com o poder da criatividade e a essência da diversidade cultural. No meio das ruas vívidas de Salvador, a luz do amanhecer iluminava o rosto inocente de Gilberto Gil, cujo destino já se desdobrava em sua miríade de olhares curiosos. Nascido em uma família de valores simples e afetuosos, ele cresceu imerso no ritmo dos mercados, nas sutis harmonias das igrejas e na rica polifonia cultural nordestina. Ainda bebê, seus lábios cantavam canções invisíveis, em uma espécie de improvisação nativa que preludia o talento latente dentro dele. A música era mais do que um passatempo, era a alma miscigenada de um menino que se enfeitava com os tons da Bahia e dançava com a essência da terra. O primeiro amor de Gilberto foi o acordeão, como se uma mãe carinhosa tivesse colocado nele o próprio coração. Nele, ele encontrou a voz que falava a história de sua terra e, em suas cordas, os sonhos da gente do Nordeste eram transformados em melodias que ia levar ao mundo. O instrumento era uma espécie de passaporte para um mundo desconhecido, mas cheio de promessas. E foi assim que, aos poucos, o talento de Gilberto começou a revelar-se. Cada nota tocada no acordeão era uma mensagem que saía do coração de um menino que amava a vida e a música como ninguém. E, assim, com o passar dos anos, suas melodias se tornaram um reflexo da alma brasileira, misturando as correntes do sertão, das igrejas e dos mercados de Salvador.
Ele foi, e ainda é, um símbolo da essência do Brasil, uma mistura vibrante de cores, ritmos e sonhos que se enrolam em seu destino, e que, sem dúvida, marcaram gerações e continuarão a fazê-lo. E, olhando para o céu da sua terra natal, ele cantava como uma voz que levantava as almas, transformando a vida em música, e a música em vida. Na juventude, Gilberto Gil vivia em um mundo encoberto por sons e ritmos desconhecidos, onde os violões cantavam as histórias do Brasil, ensinando a sentir o coração da terra em cada corda vibrante. Em um cenário cheio de mestres da música brasileira, Gilberto encontrou seu caminho, arrancado pelos ramos do árvore da vida, cujos frutos eram as canções que surgiam de sua alma. Ele andava pelo Rio de Janeiro, cercado por montanhas e maravilhas, absorvendo a essência da cidade, em cada batida do choro ou em cada corda vibrante de um samba. O ambiente artístico efervescente dos anos 1960 o abraçava com fúria, enquanto Gilberto descobria seus talentos ocultos. O jovem músico se aventurava em festivais estudantis, onde suas primeiras canções foram lançadas ao vento, voando entre as pessoas como espíritos livres. Nesses lugares, Gilberto enfrentou desafios políticos e sociais que moldaram sua visão crítica, transformando em uma poesia engajada, que transpunha suas composições. Os anos 60 eram um tempo de mudança no Brasil, e Gilberto Gil estava no meio da tempestade. Sua determinação era o carro que o impulsionava por essas ruas incertas, mas ele sabia que, com o apoio dos amigos e parceiros artísticos que cruzou ao longo do caminho, seu sonho de consagração musical seria realidade algum dia. E foi assim, nessa jovialidade da juventude, que Gilberto Gil começou a construir sua identidade como músico e compositor, cujo legado ainda brilha em cada canção de amor à terra brasileira. Sua música tornou-se o testemunho do espírito criativo daquele período, marcando para sempre seu lugar na história da música brasileira. Ele nasceu na brincadeira dos anos 50, numa rua da capital carioca, em plena década de desenvolvimento. Era Gilberto, o menino encantador que se transformava em qualquer pessoa ou coisa, deslizando-se entre a magia e a realidade como se fossem mero vestido de nenhum. Ainda criança, vivenciou a chuva dourada do Brasil nas décadas de 60 e 70, enquanto as sambas e bossas dançavam em suas orelhas. Aquela mistura exuberante de ritmos, cores e sonhos transformou-se no alimento da sua alma, onde a música não era apenas uma arte, mas um sacramento divino, uma união mística entre a terra e o céu. O destino, porém, não é feito de rosas, e Gilberto teve que enfrentar as tempestades do exílio, onde o silêncio era o melhor companheiro. Mas ele, resiliente, transformou a chuva da dor em uma poética inabalável, escrevendo versos na areia e no vento que se transformaram em canções para todo mundo. As suas composições, como Aquele Abraço e Refazenda, tornaram-se hinos da geração, símbolos do amor, da esperança e da resistência contra as tempestades que assolavam a terra. E o tropicalismo, quebrando as regras da música, foi a sua revolução, ao lado de Caetano Veloso e outros visionários. Mas Gilberto era mais do que um músico. Ele foi ministro da Cultura, plantando sementes de transformação em todos os cantos do país. E, com o passar dos anos, suas influências alcançaram o mundo todo, conquistando títulos honoríficos em universidades de cada parte do globo. E hoje, quando pensamos em Gilberto Gil, imagina-nos aquele menino encantador transformando-se no ídolo da geração, cantando os clássicos que marcaram uma era. E, olhando para o céu, sabe-se que ele é um líder cultural, uma espécie de profeta da música brasileira, que ainda hoje desliza entre a magia e a realidade, como se fosse mero vestido de nenhum. Gilberto Gil, uma luz incandescente no firmamento da música brasileira, um guia que iluminou caminhos com sua voz, sua coragem e seu espírito de aventura. A vida dele é uma história de amor e respeito às raízes, enquanto abre as portas para o mundo inteiro. Seu legado é como um rio que corre pelos campos da música, em busca de novas fontes de inspiração, sem perder a essência do seu fonte. Ele nasceu na cidade maravilhosa de Salvador, onde o sol brilha com força e a gente vive em ritmo sincopado da samba. Ali, ele aprendeu a dançar, a cantar e a ver o mundo como uma composição musical, onde cada nota é um instante da vida, cada batida é uma história a ser contada. Gilberto Gil foi um artista que sempre buscou novas fronteiras para a música brasileira. Ele abriu mundos inexplorados com sua guitarra, enquanto cantava sobre amor e liberdade, em canções que se transformaram em hinos da vida brasileira.
Seus versos deslizam sobre o mar das suas letras como um rio encantado, levando o ouvinte a uma jornada de sonhos e esperanças. Ele foi um guerreiro da liberdade de expressão, um defensor tenaz da diversidade cultural do Brasil, uma espécie de embaixador da música brasileira para o mundo todo. Ele cantava com alegria, como se cada nota fosse uma luz que deslumbraria o mundo, mostrando que, mesmo em tempos difíceis, a música é um meio para unir pessoas e transmitir a mensagem de amor e esperança. Para Gilberto Gil, a música era mais do que uma arte, era uma forma de resistência, uma maneira de dizer: vamos lutar pela nossa identidade cultural, pela nossa diversidade. E ele se mostrou firme e determinado em seus combates, sempre defendendo com paixão a cultura popular brasileira. Essas são as lembranças de Gilberto Gil, um símbolo da força do Brasil, um herói que nos inspira a continuar lutando por nossas raízes e por um mundo mais justo e igualitário. Ele foi um criador, um guerreiro, um amigo e uma luz no céu das estrelas brasileiras, que sempre brilhará com intensidade e força. E nesse rio de memórias, Gilberto Gil continua fluindo, como uma corrente constante, em busca da essência do Brasil, enquanto nos lembra que, mesmo em tempos difíceis, a música é o nosso refúgio, a nossa esperança. E ele, um verdadeiro cantor de amor ao Brasil, permanece para sempre como um símbolo de resistência, inovação e amor à terra natal.